Boa noite, meu nome é Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus. Eu sou filha amada e querida e a mais amada do Senhor. Eu sou mãe de dois meninos lindos. Sou casada com a glória do Senhor e eu sou muito feliz de servir ao meu Senhor Jesus. Eu sou muito feliz porque Ele me alcançou e porque Ele me trouxe para a família dele. E louvado seja o nome do Senhor. E também sou muito feliz porque Ele trouxe cada um de vocês que estão participando aqui dessa reunião ao vivo e que vão assistir depois essa live no YouTube. Ele trouxe cada um de vocês nesse momento para saber, para conhecer um pouquinho mais o Senhor Jesus. Amém? Nós somos uma igreja que trabalha online, né, totalmente online. Nós temos reuniões de mulheres, de homens, de jovens, que é agora, de crianças. Nós temos cursos toda terça e na sexta-feira de mulheres. Nós temos uma gama enorme de coisas acontecendo para o reino, né? O reino se movimentando e sendo expandido. Aqui nos comentários vão estar todas as informações, os grupos que vocês podem participar. Nós temos um grupo de leitura e meditação da Bíblia, nós temos um grupo de ensino, e fiquem à vontade para entrar, para comentar sobre a palavra, para acrescentar ao reino de Deus. Amém? Então é isto. Dito isto, eu quero falar para vocês que eu estava toda preparada, bem linda, para falar sobre um assunto que é lindo também, que é sobre adoração. Mas eu estava conversando com o Espírito Santo e ele, né, gosta de fazer aquela coisa arada e ele mudou completamente o assunto. E já dando um spoiler, que vai ser a minha ministração, né, para a ministração das mulheres. Mas louvado seja o nome do Senhor, né? Ele sabe de todas as coisas e eu vou obedecer, né? Ai de mim se não obedecer, né? Então eu vou falar para vocês, o que eu vou falar para vocês hoje é sobre meditar nas Escrituras, amém? Eu gostaria que alguém abrisse lá em João 21, o 15 e o 17, tá? Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estas? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimentem meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Então, amores, hoje eu quero trazer para vocês uma nova ótica sobre esse texto, que é tão conhecido já, né? Talvez seja um testemunho meu, onde eu posso edificar a vida de vocês, ajudar vocês a não fazer o que eu faço, que eu fazia, em nome de Jesus. Então, o que a gente vai falar hoje, ele não se trata exclusivamente sobre esse texto, mas de toda a Escritura, num geral. E eu estou mencionando esse texto porque foi nele que o Senhor falou comigo, foi nele que o Espírito Santo me ministrou. Então, este texto eu, né, compartilho com vocês que eu já li inúmeras vezes, e eu acredito que vocês também já devem ter lido ele. Eu já ouvi inúmeras ministrações sobre estes versículos, inclusive de pessoas que eu confio e que realmente falam a verdade, né? É nesse ponto que eu quero falar algo que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nenhuma pessoa, nem amigo, nem pastor, nem marido, nem nada, pode tirar o lugar de Deus na sua vida. E você, né, pode estar pensando aí sobre isso. É claro que eu sei disso, né? Deus me livre, isso é idolatria, não é mesmo?
E glória a Deus por isso, glória a Deus que vocês sabem disso. Mas como eu estava falando, eu já ouvi várias vezes sobre esse texto, que Jesus ele estava curando Pedro, ok? Eu acho que todos aqui concordam com isso, né? Mas eu acho que agora eu quero perguntar algo para vocês. Para que Pedro precisava de cura? O que aconteceu com Pedro que ele precisou ser curado? Você já parou para pensar sobre isso? Nas ministrações que você ouviu, nas vezes que você leu esse texto? Ou talvez, né, não só num amém rápido aí, quando uma outra pessoa pode estar citando Pedro, tu me amas? Você realmente senta com o Espírito Santo para ler e meditar nas Escrituras? E entendeu o que se passou com Pedro? Que Jesus precisou aparecer para eles, para os discípulos, e tratar essa ferida diretamente com ele? Vocês entendem o que eu estou querendo passar para vocês? Muitas vezes a gente lê rapidamente as Escrituras e a gente não aprende a meditar sobre ela. Ou mesmo a gente nem conversa com o Espírito Santo a respeito daquilo ali. De uma dúvida que pode ter surgido, de um hábito que eu preciso mudar na minha caminhada. Todos falam que a Bíblia, né? Muitos, na verdade, falam que a Bíblia é um livro que pode ser lido com o autor, né? E isso é algo extraordinário. Porém, o crente, nós, muitas vezes a gente não aproveita isso. Meu marido, ele costuma dizer que falar até papagaio fala. Então, quem aí realmente pratica essa dádiva? Ou se ainda vocês não praticam, pare de ser como um papagaio e assuma realmente o seu lugar de responsabilidade. Você pode estar pensando, né? Mas eu não tenho tempo de parar 1 hora lendo a Bíblia e meditando. Isso é só para quem ensina, isso é só para pastor, isso é só para quem é crente há 1000 anos. Irmãos, deixa eu repassar para vocês uma espadada que eu recebi do Espírito Santo há um tempo atrás. Ele falou assim para mim: tempo o Senhor nos dá, 24 horas para todos, igualmente ele distribui. Agora é com você. O que você faz com o tempo vai revelar qual é a tua prioridade. Então, se você não está lendo as Escrituras, é porque você não quer. Amém? Vamos, né, receber e vamos realmente ter essa responsabilidade para nós, amém? Lá em Atos 17:11 fala assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, olha só, esse povo, ele recebeu de Paulo, né? Paulo estava falando para eles, e eles não ficaram só com o que eles ouviram. Eles foram examinar as Escrituras para realmente saber se o que ele estava falando comprovava, as Escrituras comprovavam. E eles constataram que sim. Mas e nós? A gente faz isso? Deixa eu continuar aqui. Quando você escuta de alguém que, né, aqui a gente está falando sobre ensino, aqui a gente está falando sobre ministrações da palavra, das Escrituras, ok? E se a gente fica somente com a parte do conhecimento que o Espírito Santo ministrou na pessoa, está faltando uma parte, porque o Espírito Santo ele também quer ministrar você, ele também quer me ministrar através daquilo ali. Toda a Escritura, ela me leva para mais perto de Deus. E quanto mais aplicado eu sou nessa questão, mais aplicado o Senhor também é. Tem uma passagem na Bíblia que fala, que eu amo o versículo, não lembro agora direito qual é o livro que fala, mas é uma passagem na Bíblia que tem um eunuco que está lendo as Escrituras, ele está lendo Isaías, mas ele não está entendendo nada do que ele está lendo.
mas ele continua, ele persevera nessa leitura. E então o Senhor manda Filipe para esse lugar, até o Senhor manda Filipe em espírito, Filipe sai daqui e aparece lá, para conversar com esse eunuco. E ele, né, ele percebe que esse eunuco ele está lendo, escuta, né, ele lendo, e ele, então os dois começam a conversar e Felipe senta para explicar as escrituras para aquele eunuco. O que eu sou apaixonada por esse texto é porque o eunuco ele não estava entendendo nada do que ele está lendo, mas ele perseverou. E o Senhor viu isso. O Senhor viu o coração desse eunuco e levou alguém até lá para ajudar ele. Então, isso eu acho algo extraordinário, porque o Senhor, ele é a própria palavra, o Senhor é a própria escritura, e ele se importa. Então, o quão profundo a gente se importa com isso, ele também vai se importar conosco, vai se importar com aquilo ali que está sendo ministrado, está sendo ensinado, com aquilo ali que você está lendo. Amém? Então, continuando, né? Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a gente está vivendo tempos em que a Bíblia está sendo discutida de uma forma terrível, onde as pessoas que influenciam milhões de pessoas estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Outros falam que a Bíblia é homofóbica. Outros estão querendo proibir o uso dela na internet. Outros ainda estão escrevendo ela numa nova versão. Então, percebem só como o inimigo ele luta contra as escrituras? Por que que ele luta contra as escrituras? Porque as escrituras ela têm o poder de te libertar. As escrituras ela têm o poder de te salvar, de transformar a tua vida, de transformar a tua casa, o teu bairro, a tua cidade, a tua nação. Hoje, à tarde, eu estava ministrando o Posicionadas com Jael e a menina que eu estava, né, ministrando o curso, ela me trouxe um testemunho e eu quero repassar esse testemunho para vocês. Já é de outra pessoa, mas testemunho bom a gente repete, né? Então, essa pastora, ela estava contando que ela, ela começou, ela viajava de avião para as cidades onde ela ia ministrar. E deu um problema nos braços dela, que ela não conseguia pegar a mala na esteira, onde, né, quando roda para pegar a mala, ela não conseguia pegar essa mala na esteira. Então, o que aconteceu? Ela orou para o Senhor e falou: Senhor, então eu não vou mais fazer a obra, eu não estou conseguindo, né, fazer, não estou conseguindo viajar, pegar a minha mala, então eu não vou mais fazer a minha obra. E o Senhor falou para ela: sim, você vai fazer. Você vai de ônibus. E ok, ela pegou, ela, né, falou, e na próxima ministração que teve, ela falou que ela iria, e a pessoa falou: eu posso comprar, então eu vou comprar a tua passagem de avião. Daí ela falou: não, compra de ônibus. Aí a pessoa: nossa, mas tem certeza, porque era lugar longe, era lugar perto, tudo ela ia de ônibus. E ela foi. Ela chegou na rodoviária onde ela ia, né, onde ela ia embarcar. Nessa rodoviária nas rodoviárias tem um lugar onde você estaciona o carro para ficar ali, né? E depois você pega para ir embora de novo. Aí ela estacionou o carro e ela, né, orava, né? Orava por todos que passavam ali, orava por tudo que, né, por todas as pessoas, por salvação, por cura, né? Ela orava dentro do carro por todas as pessoas. E na primeira vez que ela fez isso, ela saiu do carro com a mala dela, ela foi caminhando. E aconteceu que ela viu uma pessoa, um morador de rua, que estava completamente transtornado. E nisso uma outra mulher também, moradora de rua, veio, eles acabaram discutindo na frente dela, foi algo bem, bem horrível que aconteceu. E ok, passou aquilo ali, ela foi, pegou o ônibus e continuou, né? Continuou a caminhada dela. Ela ia, estacionava, orava por todo mundo, pegava o ônibus e ok. E daí teve um certo momento em que ela, uma noite, ela estava retornando
uma noite bem, aquelas noites bem baixas, assim, que a serração tá bem baixa. E daí o ônibus estacionou, ela pegou a mala dela e ela foi se dirigir para o carro dela. E esse homem, que ela tinha visto lá na primeira vez, ele parou ela e falou assim: o teu carro tá sem bateria. E ela falou assim: nossa, mas como assim sem bateria? E daí ele falou assim: você deixou a luz do seu carro ligada quando você saiu, você foi viajar e voltou, e acabou a bateria do seu carro. E daí ela pensou: mas como é que ele sabe que o carro é meu? E daí ela perguntou para ele: como que você sabe que o carro é meu? E daí ele falou: porque você é aquela mulher estranha, e quando para o carro, você fica fazendo assim com o braço. E ele já tinha identificado quem era ela. E o Espírito Santo falou para ela: dá a tua Bíblia para ele. E ela pensou: não, senhora, minha Bíblia, eu já ando com ela, aquela Bíblia de estimação que a gente tem, já estou andando com ela há 15 anos, eu não vou dar. E o Espírito Santo falou: dá a tua Bíblia para ele. E ela deu relutando, mas ela deu. E ela foi, chamou o seguro, e né, aquela coisa toda, e foi embora. E ele também, quando ela conseguiu fazer o carro, né, conseguiram lá fazer o carro pegar, ela, olhando no retrovisor do carro, ela viu que ele estava agarrado na Bíblia. E ela seguiu o caminho dela. Então, ela, depois, né, de um tempo, ela continuou fazendo isso, continuou, né, mas ela nunca mais viu esse homem. E ela foi para uma outra ministração, onde ela precisava ela ministrar para 400 mulheres. E ela queria dar para essas mulheres uma lembrança, ela queria dar um guarda-chuva para essas mulheres, só que um guarda-chuva bonito, né? Aqueles que são bem, né, bem bonitos, chiques, assim, e ela foi atrás desses guarda-chuvas. Ela entrou numa loja de elite, assim, bonita, e ela foi negociar esses guarda-chuvas com as vendedoras, né? Ela negociou, dizendo que precisava, né, de 400, e ela queria, né, ela queria reunir esses 400 e queria um bom preço por eles. E daí a vendedora falou: então tá bom, eu vou conversar com o meu gerente. Ele é uma pessoa bem boa, ele vai entender, eu tenho certeza que ele vai fazer um preço ótimo para a senhora. E ela chamou e esse gerente chegou. Quando ele chegou, esse gerente era aquele homem. Gente, eu tô chorando desde a hora que eu recebi esse testemunho, porque era tudo o que ele precisava. Ela orou por ele, ela deu a Bíblia para ele e ela não fez mais nada. Mas a palavra fez tudo o que ele precisava e transformou a vida dele, de um morador de rua, usuário de drogas, para um gerente de uma loja de elite que era muito bem conceituada e ele era muito bem educado, muito generoso, um verdadeiro cristão. Então, gente, isso é fantástico da gente entender, da gente perceber como a palavra de Deus ela tem poder. E como a gente banaliza isso na nossa vida, banaliza isso no nosso ministério, na nossa caminhada, porque a palavra de Deus ela tem um poder incrível de realmente fazer tudo novo. Então, né, eu falo para vocês hoje, não banalizem mais o poder que a palavra tem. Priorizem o Senhor na vida de vocês. Ganhem tempo com Ele, para que quando for preciso, da sua boca saia rios de água viva. Amém? Para que quando for necessário que a gente fale, a gente saiba o que falar. A gente tenha o conteúdo que o Espírito Santo já plantou dentro de nós, que a gente tenha esse conteúdo para falar para o próximo. Porque não é sobre nós, meus amores. Não é só sobre nós, mas é sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família, sobre toda a nossa nação, sobre a igreja. Amém? Então era isso que o Espírito Santo tinha para falar para vocês hoje. Eu quero aproveitar esse momento que amanhã a gente comemora a festa de Pentecostes. E né, na viração do dia, essa comemoração. E o que a gente comemora nesse dia? A gente comemora o recebimento da Torá, que é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia.
Os 50 dias, né, aquele 40 dias depois que o povo saiu do deserto, que teve a Páscoa lá no deserto, peregrinou e teve o recebimento da palavra do Senhor. Então, eles comemoram isso até hoje. E nós também devemos comemorar, porque como a gente viu agora, a palavra ela tem um poder, sim. Amém?